Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje o nosso assunto está interessantíssimo, é a história da dança, o corpo em movimento. Por quê? Porque é um assunto cotidiano, é um assunto que, direta ou indiretamente, todo mundo se interessa, né? Porque hora ou outra você está ali fazendo algum movimento com o seu corpo. A gente vai ver uma linha do tempo, na verdade, da história da dança, tá bom? Então, como é que foi a evolução dessa dança ao longo dos anos na história da humanidade? Antes de a gente começar, é interessante conceituarmos dança, né? Para a gente já ir certo para essa linha, sabendo realmente aí o que é dança, por que as pessoas inventaram a dança, né? Enfim. Então, gente, dança é o quê? Dança é o movimento do corpo, né? Não precisa exatamente ser acompanhado por uma música. É óbvio, né? Quando tem uma melodia tocando e a gente acompanha, a dança fica muito mais gostosa, muito mais interessante. Mas a dança, a melodia pode vir também da nossa mente, né? Então, o conceito geral de dança é que é o movimento do corpo, tá bom? Esse movimento pode ser livre ou ele pode ser coreografado, não importa. Algumas pessoas acham que dança é só aquela com coreografia, toda bem pensada, né, com movimentos calculados, enfim. Não, dança, você se movimentou, já é dança, tá? É dança. Então, gente, ó, por que será, né? Agora é uma pergunta, por que será que a humanidade inventou a dança? Qual é a função da dança, né? Ou quais foram as funções ao longo dos anos, ao longo dos séculos, na verdade, que a gente vai falar aqui. Então, assim, vamos ver especificamente em cada época qual foi o objetivo dessa dança, mas de modo geral, a dança vem acompanhada de tradições, de religiosidade, de crença, de costumes, enfim. Tá? Então, essa dança pode vir acompanhada desses elementos aí, tá bom? Galera, aqui acima, né, na folha, nós temos dança primitiva. Ou seja, a imagem já nos chama a atenção porque se refere a um período da história da humanidade conhecido como pré-história, tá? Então, a dança produzida nesse período nós chamamos de dança primitiva, assim como a arte, né? A arte primitiva, enfim. Então, na verdade, a dança surge aí, ainda antes de Cristo, né? Acredita-se que entre 8.000 a 4.000 antes de Cristo, tá? 8.000 a 4.000 antes de Cristo. Então é muito tempo, tá? A gente não consegue nem calcular mentalmente esse tempo, tá bom? Imagina, nós temos 2.000 anos, né, depois de Cristo. Então, isso aqui é muito tempo, muito, muito, muito tempo, tá bom? Então, como essa dança surgiu, associada ao quê? Esses povos, gente, primitivos, eles dançavam para a natureza, tá? Para a natureza. Então, a dança era feita como uma forma de ritual. Eles ofereciam esses movimentos do corpo para a natureza. Em troca, óbvio, eles queriam alguma coisa, tá? Então, eles queriam água, queriam alimentos, queriam sobreviver, tá? Então, ou eles dançavam como forma de fazer um pedido, ou eles dançavam também como uma forma de agradecimento pela terra já ter dado esses alimentos, já ter proporcionado a sobrevivência desses homens ali. Tá, gente? Muito interessante, né? O surgimento da dança. E aí vocês sabem, né? Tem várias histórias, a dança do fogo, a dança da chuva, enfim, geralmente sempre direcionada a algum elemento da natureza, tá bom? Depois desse período, nós vamos para a Idade Antiga. A gente vai seguindo a linha do tempo histórica mesmo, tá, gente? Vocês veem em história. A gente vai para a Idade Antiga. Já é um período antes de Cristo e outro
depois de Cristo, tá bom? Então, nós temos três principais sociedades na antiguidade. Nós temos Egito, Grécia e Roma, tá? Está representado aqui nessa imagem que nós estamos vendo dessas três moças aqui. Não que cada uma represente uma cultura dessas que eu falei, tá? Não. Então, galera, ó, é o seguinte. No Egito Antigo, a dança, ela foi misteriosa, ela teve um tom de religiosidade, né, de misticismo muito grande, muito grande. Era uma dança tão perfeita, né, tão bem preparada, né, que chamou a atenção de alguns estudiosos, de alguns filósofos gregos, tá? Como, por exemplo, Platão, Aristóteles, né? E vários outros, aparecem em obras de Homero, filósofos gregos antigos que falaram sobre dança, né? Outros foram para o Egito procurar saber mais sobre essa dança, porque achavam bonito, né? Bonita a forma como os egípcios conduziam ali essas danças, tá bom? Então, a dança na antiguidade está associada a rituais religiosos ainda, tá? A casamentos, a funerais e até em guerras, gente, tá? E até em guerras. Roma, dessas três sociedades, foi a que menos praticou a dança, tá? Ela foi a que menos praticou a dança. Ela teve um período aí que praticou, depois entrou em decadência, tá? Só já próximo ao Renascimento que eles retomam essa cultura da dança. Mas o Egito e a Grécia foram duas sociedades que praticaram muito, que deram muito valor à dança, tá bom? Muito valor à dança. Então, imagina, né? O Egito mais ainda, ofereciam danças para os deuses, né? Faziam rituais de ciclo de vida e morte, enfim. Tá? Então, a dança foi muito importante. Mais à frente, aqui onde tem esses dois casais dançando, nós vemos a dança medieval, tá? Ou seja, a dança produzida dentro da Idade Média. Foi um longo período, né? Idade Média, um longo período. E é importante que a gente lembre que nesse período a Igreja Católica tinha muito poder na Europa. Tá? O mundo era praticamente Europa. Né? A gente não tinha vários países, inclusive o Brasil não era Brasil. Né? Existia enquanto território, mas não como um país. Então, gente, é o seguinte, a Igreja Católica tinha muito poder, tá? Muito poder. Então, a dança não foi muito bem vista pelos olhos da Igreja, justamente pelo histórico que ela tinha anteriormente, desde a Idade Primitiva, como vocês viram aí, e principalmente na Idade Antiga e no Egito. Então, a Igreja associou a dança a uma atividade pagã, né? A algo pecaminoso, algo que não era muito bem visto aos olhos de Deus, tá? Então, essa dança foi praticamente mais praticada pelos camponeses, tá? Então, ou seja, a camada mais pobre da sociedade, tá bom? Porque a dança era realmente considerada profana pelos mais nobres, tá? Pelos aristocratas e também pela igreja, né? Que condenou e tal. Mais à frente, nós temos a criação do balé clássico. Olha que legal. Aí a gente tem uma diferença entre a dança. Gente, dança tem tudo a ver com a sociedade, tá? Tudo a ver. Vocês viram aqui na Idade Média que a dança ficou associada a uma classe menos favorecida, na verdade. Mais à frente surge o balé clássico, que foi uma dança de elite, né? Foi uma dança praticada por nobres. Então, olha a diferença, né? Agora, a igreja já aceita a dança, né? Os nobres aceitam a dança, porque é algo de elite, é algo praticado por pessoas ricas, né? E também para pessoas ricas, para entreter. Eram feitos eventos, bailarinos dançavam para entreter essas pessoas em eventos. Então, ó, a dança, tá? O balé clássico era muito praticado nos salões, tá? Salões de dança, né? Esses salões que eram palco desses eventos da nobreza. E ela passou a ser reconhecida, né? Como eu falei para vocês,
por esses grupos específicos, a igreja, a nobreza, tá? Uma coisa interessante é que no século XVII, o balé saiu desses salões de dança e foi direto para os palcos, ó, no século XVII, tá? E no século seguinte, que foi o XVIII, esse balé passa a ser executado tanto por bailarinos como bailarinas. Então isso é muito importante, né? Ele transcende aí essa coisa do gênero e passa a ser uma dança praticada por ambos os gêneros, tá bom? Isso é muito massa. Os figurinos foram mais elaborados, né? Como eu falei para vocês, era uma dança mais elitizada, né? Teve o valor da nobreza aí. Então, imaginem, uma dança apresentada em grandes teatros tinha que fazer jus àquele cenário, né? Então, cenários bem elaborados, figurinos bem elaborados e tudo mais, penteados, músicas clássicas, tá? Então era todo esse cenário clássico que a gente já conhece do balé. Aqui, ainda no século XVIII, mas já puxando para o século XIX, nós temos o balé romântico, tá? Que é mais próximo do balé que a gente conhece hoje, que na verdade a gente chama esse balé romântico de balé clássico, mas não é. O balé clássico era aquele lá praticado nos salões, né, da nobreza no século XVII. Esse balé que a gente conhece hoje, da bailarina de ponta, é o balé romântico, tá? E a gente chama de balé clássico. Então, ó, no balé romântico aconteceu uma coisa muito interessante. Por quê? Porque tem uma influência da literatura e uma influência também direta da música, né? De compositores clássicos, de compositores românticos também, como Beethoven, Chopin, Prokofiev, enfim, vários outros, tá? Stravinsky. Então, foram caras que compuseram melodias fantásticas e que associadas a histórias, né, contos de fada, histórias literárias, fizeram grandes peças de balé romântico, tá bom? Então a gente chama isso de temas fantásticos. Temas fantásticos é quando essas temáticas envolvem, por exemplo, fadas, espíritos, coisas sobrenaturais, tá? A gente chama de tema fantástico, tá bom? Então é bem interessante. Exemplos aí de peças de balé romântico, Lago do Cisne, o Pássaro de Fogo, que inclusive é o nome de uma peça escrita, né, uma música, e também de uma peça apresentada, tá? E a grande novidade é que no balé romântico, os bailarinos passam a utilizar a sapatilha de ponta, tá bom? Então toda essa leveza é trazida para a dança, né? Essa liberdade também, pessoas já dançam sozinhas, não é mais como aqueles pares de dança lá do balé clássico, da dança medieval e de outras que a gente já viu, tá bom? Então tem um grande avanço aí com esse balé romântico, que na verdade foi quem deu a abertura para essas outras duas danças que nós vamos ver agora, tá? Até chegar ao que a gente tem hoje. Em 1900, já início do século XX, nós temos o surgimento da dança moderna. Olha que legal. Os bailarinos, na verdade, esse tipo de dança, né, a dança moderna, ela é provocativa no sentido de romper com essa tradição toda de dança clássica, de dança tradicional, de dança elitista. A ideia da dança moderna é que qualquer pessoa possa dançar, é que se possa dançar solto, é que se possa inventar passos, né? Que se tenha ali uma espontaneidade, uma liberdade nessa dança. E não que se fique presa a coreografias, a palcos, tá? Então, a partir da dança moderna, a gente tem bailarinos dançando na rua, né? Dançando em qualquer lugar. Então, a dança passa a ser um movimento mais autônomo, algo mais livre, né? Que o bailarino tem liberdade de praticar onde e como bem quer, tá? Então, ó, os bailarinos provocam a revolução no balé, propondo uma dança mais livre e solta,
porém sem romper completamente com o balé clássico, né? Ainda tem aqui umas características. Estão vendo aqui esse casal dançando, a moça está com umas posições aqui que lembra muito ainda o balé clássico, né? Porém, improvisações passam a ser mais frequentes, como eu falei. Então, essas improvisações já são admitidas, porque o bailarino e a bailarina têm mais liberdade criativa. Isso é muito legal. Isso é uma característica da arte moderna, na verdade, né? Dança contemporânea. Chegamos ao que a gente tem hoje, tá? Em termos de dança. O que a gente tem hoje? Os bailarinos passam a se preocupar em transmitir sentimentos, ideias, conceitos por meio da sua dança, gente. Então não é aquela coisa, nossa, eu tenho que gravar a coreografia do início ao fim, porque isso é o que mais importa. Não. O que mais importa é a emoção que vai ser passada por meio daquela dança. É a liberdade que você pode ter de incrementar passos novos, passos até que nunca foram vistos, o que você sentir na hora. Então, na dança contemporânea, é mais importante o sentimento do que a beleza estética, do que esse padrão, tá bom? Então, do que a técnica, né? Como a gente chama a técnica da dança. Então, a dança contemporânea propõe um protesto, uma ruptura com a cultura clássica, com toda a cultura clássica. Vocês observem aqui nessa última imagem da nossa linha do tempo, que não estão com roupas específicas para dança, são roupas cotidianas. Então, a dança está associada ao corpo do bailarino e não ao que ele está utilizando, tá? Está associada ao que ele sente, não ao espaço, não à roupa dele, não à maquiagem, né? É ao sentimento mesmo, tá bom? Semana que vem a gente ainda continua com dança, mas nós vamos ver qual foi a visão da arte em relação à dança, tá? Em relação à dança. Então, essa foi a introdução, foi um pouquinho da história da dança. Semana que vem a gente se encontra. Muito obrigada pela atenção, gente.